Boa tarde, professor José Pacheco. Obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, como vai? Eu gostava que nos começasse a falar de quando é que veio a sua paixão pelo ensino. Olha que eu não sei se sei responder a essa pergunta. Eh, para já eu tenho mais paixão pela aprendizagem do que pelo ensino. Porque pode haver aprendizagem sem ensino e há ensino sem aprendizagem, não é? Mas eu penso que aquilo que me levou para a escola, terá sido as minhas primeiras experiências, não é, de infância. Não vou contar a história da minha vida, é evidente, seria até bem pretensioso e inútil, mas posso dizer-te que nos primeiros 1000 dias da minha vida, que são 1000 dias definitivos para qualquer ser humano, nós o que aprendemos é quase tudo aprendido aos 4 anos de idade. Então, nesses primeiros tempos, eu vivi numa favela, num bairro muito pobre, e aprendi muito aquela vida que eu não queria que outros vivessem, muito menos eu. Então, quando eu vou para a educação, perguntam-me porquê, eu respondo que quando se vai para a educação, vamos por amor ou por vingança. Eu fui por vingança e fiquei por amor. Porquê? Eu queria vingar aqueles que não tiveram a oportunidade que eu tive de continuar a estudar. Os meus amigos de infância faleceram todos muito cedo. As mortes por diversas razões, não é? Desde a bala e da faca, à sífilis, à tuberculose, à tísica, à tortura política, ao suicídio, overdose e guerra na África. Foi uma geração perdida. Então, quando entrei na educação, eu percebi que eu sabia muito de eletrotecnia, que era a minha área, mas não sabia nada de ser professor. Não sabia nada. E bem, essa paixão transformou-se numa crise, uma crise muito grande, porque eu poderia ter recuado, voltado para a engenharia, porque se eu trabalhava dando aula e não ensinava a todos, logicamente que se continuasse a dar aula seria imoral, porque sabia que não ensinava a todos, para além de esse direito humano estar consignado na Constituição da República. A educação é um direito de todos. E o modo como as escolas trabalham, o modo como eu trabalhava, não garante o direito à educação a todos. Que eu saiba, não há nenhum professor que eu conheça, e conheço milhares e milhares, que tenha conseguido ensinar tudo a todos. Não consegue. Então, o que eu fiz foi procurar uma fuga para a frente. Fui à procura de quem me pudesse ajudar a melhorar a minha prática. Encontrei Montessori, Claparède, John Dewey, Kirkpatrick, Steiner, das escolas Waldorf, Freinet, da escola moderna, Piaget, Vallon, Pierron, por aí vai. Encontrei essas figuras que já tinham morrido e adaptei tudo o que eles propunham à minha sala de aula e continuei professor. Porém, não demorou muito. Cheguei à Escola da Ponte e entregaram uma turma de lixo, era assim que chamavam a turma, que eram jovens que estavam com 15 anos e não sabiam ler e tinham reprovado várias vezes, pelo menos 6 vezes, porque naquela época se reprovava ano a ano. Quem não sabia ler ficava na primeira classe. A escolaridade básica era até a 4ª classe naquela altura. Aconteceu que eu perguntei porque é que eles não sabiam ler e tinham reprovado. Eles disseram que os professores que eles tinham tido, as professoras, eu fui o primeiro homem professor que eles tiveram, as professoras ensinavam muito bem, ensinavam o A, E, O, U, Papi, Pipopu, Tatiti, Tatu, eles juntavam, Pata, o Peito, o Pito, o Pó do Pipi, enfim. E depois não tinham cabeça, as professoras diziam que eles eram burros, e estavam ali. Ou seja, no ano seguinte, eles iriam embora da escola, porque com 15 anos não poderiam continuar na escola. Iriam embora sem um diploma para serem explorados no mercado de trabalho selvagem, não é? Só porque não sabiam ler. Quando eles me disseram o modo como tinham tentado ensiná-los, eu percebi que era o meu modo. Era igual, porque é o modo como tinham ensinado a ler, o A, o Papa, Pipopu e Paiva. A pergunta é, se eu continuasse a ensiná-los desse modo, eles iriam aprender a ler? Com certeza que não. Já tinham tentado 6 vezes, eu era. Então, se eu continuasse a ensiná-los desse modo, já não cometeria uma imoralidade.
mas seria um crápula antiético, porque sabia perfeitamente que eles não iriam aprender e iria fazer isso. E eu não faço isso. Eu me respeito e respeito os outros. Então, o que eu fiz foi entrar em crise e procurar soluções. E encontrei. Na Escola da Ponte, constituí uma equipe e com a equipe eu pude especializar-me em alfabetização e esses jovens aprenderam a ler e fizeram a escolaridade básica. Quanto à minha situação atual, estou na terceira crise. Aliás, espero estar em mais ainda, mas estou na terceira crise. Porque durante 30 anos eu pensei que a Ponta tinha feito maravilhas. E efetivamente fez. Foi a primeira escola no mundo que passou do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem. Ou seja, o centro deixou de ser o professor para ser o aluno. O sujeito de aprendizagem, o protagonismo, né, do aluno, a autonomia do aluno, o sujeito, enfim. Eu pensava que o centro era o aluno. E repara que eu estou a falar de um tempo, 2022, onde o centro continua a ser o professor. Só a Escola da Ponte e pouco mais tem o centro no aluno. Okay? Fala-se muito do protagonismo juvenil, mas não se faz nada por isso. Não é? Pelo menos que eu conheça. Se mostrarem, eu acreditarei que existe, efetivamente, práticas que têm o aluno por centro. Mas eu descobri que o aluno não é o centro. Repara bem, no tempo em que ainda é no centro do professor, e enquanto que nas escolas de formação dizem que o centro é o aluno, mas continua a ser o professor, eu já afirmo e posso comprovar que o centro não é o aluno. O centro é a relação, é o vínculo que se estabelece, né, das aprendizagens significativas entre professor e aluno. Então estou a falar de quê? Do paradigma da instrução ligado ao paradigma da aprendizagem ao paradigma da comunicação. E então estou a acabar a terceira crise porque percebi que fazer a ponta, ou fazer o projeto âncora, ou fazer o projeto de escola da área aberta, ou outro qualquer, não foi mais do que arranjar válvulas de escape para o velho sistema do século XVIII e XIX, que está aí. Então, não voltarei a fazer escolas excepcionais. Eu estou apostado em uma nova construção social que acabe de uma vez por todas com essa escola da sala de aula, da turma, eu que uma parte que eu nem posso falar disso, começo a agitar. Como é que é possível no século XX e XXI estar ainda a dar aula em sala de aula? Enfim, é uma loucura. É um escândalo epistemológico, porque ninguém aprende nada em sala de aula, aprende é obediência formal e pouco mais. Bom, é isto, e não sei o que é que mais queres saber. Estás convidado para participar desse projeto, que vai levar uns 20 anos, talvez. Eu já não irei ver o concretizado, mas tu irás com certeza, não é? Que mais, Miquel? Falando um bocadinho desse projeto, então, essa nova Constituição Social que fala, em que é que se baseia? Olha, baseia-se nos princípios que estão escritos há mais de 100 anos. E baseia-se num princípio básico que estabelece todo o restante. Escolas não são prédios, são pessoas. E as pessoas aprendem em qualquer lugar, desde que tenham condições de o fazer, desde que a aprendizagem seja significativa, integradora, diversificada, ativa e socializadora. Por aí, mas dizem que existe, não é? E as pessoas são os valores que as fazem agir. É? Implícito ou explicitamente, nós somos os nossos valores. Esses valores determinam princípios de ação que conduzem a projetos humanos que são coletivos. Então, o que nós vamos fazer eu digo nós porque já estão mais de 1000 pessoas envolvidas nisto, 5 países, e o que vamos fazer, já estamos a fazer, é criar dispositivos circulares, porque no século XXI tudo parte do círculo básico para a comunidade e para a rede, não é? E a rede não tem centro, é como a internet, não é? Nós vamos criar círculos de aprendizagem, muito em breve, e esses círculos de aprendizagem, organizando-se, federalizando-se, constituem protótipos de comunidade de aprendizagem que, por sua vez, vão constituir redes de aprendizagem. Vamos juntar a educação familiar com a educação social e a educação familiar. Vamos juntar a universidade com o poder público e a escola. Vamos juntar as contribuições do paradigma da instrução, da aprendizagem e da comunicação, que não jogamos nada fora com a água do banho. Não é? Vamos desenvolver
uma multiplicidade de projetos, a partir dos projetos que existem, a partir daquilo que a pessoa sabe fazer, que é dar aula. Os professores sabem dar aula, eu devo valorizar essa competência. E vamos fazer uma outra avaliação, porque a avaliação que se faz nas escolas não é avaliação, é aplicação de teste e pouco mais, e dar uma classificação errada, não é? Vamos partir do princípio que o educador não deve preparar projetos para os alunos, mas deve construir projetos com os alunos, a partir de necessidades dos alunos e da comunidade, e necessidades universais, que o professor não vai perder tempo a fazer planificação de aula, vai ensinar o outro a planificar a sua vida, a saber construir um projeto de vida, não é? Que o realize, a saber gerir tempos, espaços, recursos, tudo isso. O professor não vai dar aula em sala de aula, vai ter um outro tipo de aula. A aula haverá sempre, quando o discípulo está pronto, o mestre surge e acontece a aprendizagem. Vamos fazer essa, como eu te disse, outra avaliação que efetivamente é formativa, contínua, sistemática. Vamos não consumir currículo, mas produzir conhecimento, produzir currículo e através de plataformas digitais, mostrar evidências de aprendizagem, fazer uma avaliação socializadora, enfim, são muitas coisas que eu evito falar em jargão científico ou com maior profundidade, mas que está a acontecer e penso que 10 ou 20 anos, tudo isso que temos aí da sala de aula e tal vai acabar. Nós teremos de nos convencermos de que nós teremos de ser designers da nossa própria vida, porque daqui por 10 anos, 80% dos empregos atuais não existirão, entre os quais o professor dador de aula, porque já há robôs que dão aula e fazem de graça, portanto, para que é preciso um papagaio dentro de uma sala de aula? Para nada, não é? Quanto à tua especialização em música, não é? Ela é muito mais do que aquilo que possa parecer, porque vamos juntar a educação com a saúde pública e a arte, a cultura. E a música tem um papel fundamental. E eu posso contar uma história. Sim, sim, à vontade, à vontade. Eu farto-me de contar histórias porque é muito mais simples do que estar aqui a blá, 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 blá. Um dia nós estávamos preocupados lá na ponte porque não tínhamos professor de história. Não havia professor de história. De história não, de música. Professor de música não havia. E, como eu dirigia coros, tocava bandolim, violão, fazia adaptações musicais, enfim, fazia umas coisas, cantava com música popular, erudita, enfim, ópera, inclusive, que eu sou um apaixonado pela ópera italiana. Então, o que é que eles disseram? Tu vais ser professor de história enquanto não houver professor de música, enquanto não houver professor de música. E eu, ingenuamente, assumi essa situação, ingenuamente. Embora, durante as férias, o que é que eu faço? Fui procurar uma metodologia ORF, fui fazer uns cursos lá com uns voices e tal. Pensava eu que era suficiente, mas quando peguei no currículo de educação musical, levei um susto, porque ele era muito mais extenso do que o currículo de língua portuguesa, que era o meu, e muito mais complexo, e exigia uma formação técnica que eu não tinha. Bom, olha, eu vou dar só um exemplo. Dizia lá no currículo, no programa, levar os alunos à compreensão da mensagem estética da música erudita. Ok. Levar os alunos a compreender Mahler, Beethoven, Bach. Como? Porque o meu princípio era este, é que tudo estava centrado na criança. A criança é que tinha de pedir para ouvir Stockhausen. Quando é que eu iria ouvir uma pergunta dessas de uma criança? Nunca. Ela iria quê? Eu quero ouvir a Anitta, eu quero ouvir essas duplas sertanojas e tal. Era isso que ela ia pedir. Então eu entrei em crise também nessa altura, porque se eu não vou conseguir dar este conteúdo e outros, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas um dia eu deu-me assim uma coisa pela cabeça, pego no meu giradiscos, pego no meu vinil das 4 estações e lá vou eu para a escola. Chego lá, tu imagina, 100 e tal alunos no espaço, tudo caladinho e tal. E eu pego na agulha, o estrabo, nunca mais acertava com a agulha, pau, tan, 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 tudo a olhar o que é que se passa. E uma criança levantou o braço e disse: o que é que foi? Ó, professor, você hoje acordou mal disposto, foi, cara, tira essa porcaria, põe aí a música que eles queriam. Eu disse: ó, meu filho, desculpa lá, tu és o quê? Eu sou aluno. E eu, professor de música, então acabou. Eu é que mando. Tenho autoridade. Aí vem a Luísa: ó, Zé, tu és um prepotente, estas crianças não gostam desta música, põe aí. Luísa, o que é que tu és?
professor de matemática. E eu, professor de música. Então, cala, vocês puseram professor de música, bem, assim, pronto. Mas eu não estava muito convencido. Acontece, quando acabou, ao fim de 40 minutos, assim, a música de Vivaldi, eles disseram, acabou a porcaria. Assim, é porcaria. Pumba, segunda vez. Nesse dia, ouviram 10 vezes as 4 estações. Já nem tugiam, nem mugiam. Aí fomos para casa, eu no dia seguinte disse, cara, levo, não levo, levo, não levo. Peguei e fui. Fui outra vez com o giradiscos e com o disco. Aí pelo caminho vinha o Carlos Rogers de um lado e dizia, oh meu filho, olha que o centro é criança. Vinha o Alexander Nils de Samarrido, olha que o centro é criança. Vinha a Maria Montessori, o centro é criança. Ai, porra, eu, aqueles diabinhos. Cheguei lá, pus outra vez. E eles voltaram a dizer que aquilo era porcaria. Eu, pumba, outra vez. Cheguei a sexta-feira, a meio do dia, eles tinham escutado 45 vezes as 4 estações de Vivaldi. Aí eu introduzi uma variante. Da parte da tarde não vou colocar, vou ver qual é a reação. Veio a parte da tarde, eu a saborear aquela tensão na sala, ele vai pôr, não vai pôr. Até que eu vejo um grupinho de 5 ou 6 crianças lá num cantinho, no extremo da sala, numa rodinha, assim, a dançar assim. Eu fui. Quando chego perto, eu escuto em surdina isto. Segundo andamento do concerto de inverno das 4 estações de Vivaldi, entoada por crianças de 6, 7, 8 anos, dançando. Eu saí dali e fui chorar para o quarto bem, porque um homem não chora em público, enfim, estou a brincar. Limpei os óculos, voltei e falei com as crianças, eu descobri nesse dia uma coisa fundamental, que o professor tem que ser proativo. Não pode esperar, mas só se ama aquilo que se conhece. Eu dei-lhe a conhecer, eles passaram a amar. E quanto mais se conhece, mais se ama. Hoje, esses alunos que têm à volta dos 40, 50 anos, 60 alguns, eles são melómanos. Eles adoram. Eu troco figurinha com eles, ainda há pouco. Mandaram-me um link da Renata Tebaldi, cantando com o Caruso, nas últimas exibições do Caruso, e que eu adoro, não é? Donizetti. Trocamos, eu com os meus alunos, que agora têm 40, 50, 60, eu troco coisas com eles, porque eles são apaixonados pela música erudita. Apaixonados, mas também gostam de um bom rock, uns bons Radiohead, também gostam de um bom rap, né? Também gostam de um bom pop, também gostam de um bom jazz, Chet Baker, também gostam, porque são pessoas que afinaram a sensibilidade, que é aquilo que nós somos, sensibilidade. Então, a história é essa, aprendi imenso naquele dia e me ficou para sempre. Ainda bem que chegou o professor de música, eu despachei para ele a dura missão. É isso. Por acaso é um tema muito que mexe comigo, que cada vez mais temos alunos de música, supostamente, e cada vez temos menos público. E não se muda, até na música não se muda algo que está mal, não é? Porque cada vez há mais acesso à música e cada vez menos há pessoas nas salas, o que é que se passa? E isso é uma coisa que mexe Eu, connosco. eu penso que é uma campanha de manter o povo no subdesenvolvimento estético. Aquilo que se vê, por exemplo, no Brasil, estas duplas sertanojas, é uma porcaria, tu nem fazes ideia. Aquilo não é música, aquilo são 2 ou 3 posições no violão, um indivíduo esganiçado a cantar a dor de corno, desculpa lá, e pronto. O que é isto, não é? Onde é que nós chegamos? Onde é que nós chegamos? Claro, a responsabilidade é dos educadores. Esta geração que se está a estupidificar com o telemóvel, não é? Porque infelizmente está-se a estupidificar, a idiotizar, que nos intervalos, saem da sala correndo, pegam no telemóvel, sentam-se no chão, estão ali no intervalo todo, vai para dentro, anda nisto, não é? Alguma coisa de errado está, porque a música, a pintura, a escultura, o teatro, o cinema, tudo isso é muito mais importante do que tudo o resto. Tudo o resto. As pessoas espantam-se do centro da ponte ser a área das artes. Espantam-se do centro do projeto Âncora ser uma tenda de circo. Né? E de ter à volta ateliês de mosaico, de piano, de violão. Porquê? São os melhores alunos do sistema. Porque
No trivium e quadrivium, a música estava junto com, não é? A matemática, por exemplo. Não é? A matemática. Então, quando se faz essa segmentação por ano, por turma, segmentação por disciplina, sem um mínimo de transdisciplinaridade, o que acontece é isso, é que há cada vez mais alunos, mas cada vez está pior. O ensino da E, matemática, co- e co- da música. e como é que se muda isso mesmo? Acha possível? É possível, já estou a fazê-lo, eu não acho. Eu não acho, eu estou proibido de achar. Eu sou formado em Ciências da Educação, e desculpa lá fazer este reparo, não acho. Eu não posso ter achismo em mim. Eu afirmo e fundamento. E fundamento em quem? Nos autores consagrados. Por exemplo, Agostinho da Silva, Lauro de Oliveira Lima, Paulo Freire, Maturana, Semra Papert, Siemens, Castells, Maria Nilde, por aí adiante. Montes deles, que fundamentam exatamente aquilo que nós estamos a fazer agora. Uma nova construção social de educação e de aprendizagem. Uma nova construção social para acabar com essa porcaria dessa escola que está aí, que só desenvolve burnout nos professores e suicídio juvenil está a aumentar cada vez mais. É isso. Mas eu estou tranquilo. Apenas me agito porque estou velho e estou insuportável. Portanto, e gosto de ser insuportável. Serei cada vez mais insuportável. O Jacques Brel, que eu adoro, tem uma canção em que ele diz: Quand je serai vieux, je serai insupportable. E diz aquilo com uma alma. É isso que eu quero ser, insuportável. Para ver se essa gentalha dos ministérios e companhia ganham juízo e fazem o que é preciso, ou seja, dar autonomia às escolas, mas uma autonomia efetiva, responsabilizá-las e dar aos professores a possibilidade de estabilidade de uma equipe de projeto que faça aquilo que há muito tempo já deveria ter sido feito. É isso que é preciso. Então, te espero no sábado, às 2 da tarde, porque no Brasil é às 10, são mais 4 horas, é às 14. Depois, no final de outubro, muda a hora, é às 13. Vai-te estragar o almoço, mas vai valer a pena. É até meados de dezembro que isto vai acontecer. E quando chegar a dezembro, tu estarás apto a entrar num círculo de aprendizagem, num construto chamado comunidade de aprendizagem. Com todo o prazer. Obrigado mesmo. E obrigado por esta conversa. É uma honra para mim estar a conversar consigo. Tenho seguido o que faz. E obrigado mesmo. É uma honra para mim estar a conversa contigo, porque os mais novos é que são o futuro. Eu já, enfim, os mais novos sabem mais que os mais velhos, sabias? Porque quando tu fazes perguntas, já sabes a resposta. O João dos Santos escreveu um livro chamado Se Não Sabe, Porquê é que Pergunta? Qualquer pergunta de criança é inteligente. E um dia o filho perguntou ao pai: pai, é verdade que os mais velhos sabem mais que os mais novos? E o pai disse: com certeza, meu filho, o teu avô sabia mais do que eu sei muito mais do que tu. Olha, pai, então se é assim, diz-me lá, quem foi que inventou a máquina a vapor? Foi o Watt ou foi o pai do Watt? Pois é, pois é. Quem foi que inventou? Foi o pai, que sabia mais? Foi? Não. Então estamos contados. Eu, quando olho para os meus netos, eu tenho uma neta psicóloga e um que vai sair designer, eu fico espantado com a minha ignorância, com a sabedoria daqueles dois. Fico. Já tinha essa experiência com o meu filho André, mas agora com os meus netos é muito mais. E se eu chegar a bisnetos, eu vou-me render ao saber que eles possuem sem saber que eu tenho. É esse o problema. Então é preciso educar, é extrair de dentes talentos que eles têm, porque as salas de aula são cemitérios de talentos. Sem dúvida nenhuma. Olha, É, obrigado mais uma vez. Obrigado. fiquem em paz, namastê. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.